Olha lá, na última aula a gente falou sobre função exponencial natural, né? O que era isso? Era a função e elevado a x, onde é aquele número, né? 2,7, abreviadamente, né? Ou 2,72. Não é isso? Bom, a gente viu a derivada, que era a derivada a melhor possível, né? A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Agora, se eu perguntasse para vocês, e a segunda derivada? Quanto vai dar a segunda derivada da função e elevado a x? Alguém me responde? Hein? Veja bem, a primeira derivada é a derivada de e elevado a x, deu e elevado a x. Se você for derivar de novo, né, para achar a segunda derivada, você vai derivar a primeira derivada, ou seja, você vai novamente derivar e elevado a x. E o resultado vai ser quanto? E elevado a x, porque a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. E se você calculasse a terceira derivada? Você novamente iria derivar e elevado a x, porque a terceira derivada é a derivada da segunda derivada. Então, você ia derivar e elevado a x de novo e eu encontrar e elevado a x. E assim por diante. É aquela brincadeira que a gente viu na aula passada, que a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Então, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta derivada vão dar todas iguais, porque você estará sempre derivando a função e elevado a x, etc. Falamos também na regra da cadeia para a função exponencial natural. É aquela situação que, ao invés de e elevado a x, eu tenho e elevado a uma expressão mais complexa. Assim, se u é uma g de x, eu tenho y igual a e elevado a u. Então, quanto vale y'? Vocês lembram? Y' é e elevado a u vezes u'. Isso era o que a gente chamava de regra da cadeia para a função exponencial natural. Está aí o primeiro resumo de função exponencial. Quem quiser printar, está aí. Vamos continuar. Agora, a gente queria fazer também integrais. Bom, a integral de e elevado a x, qual a função cuja derivada dá e elevado a x? E elevado a x, possivelmente mais uma constante. Agora, o caso mais complexo. Se u é uma g de x, a integral de e elevado a u du é e elevado a u mais c. O que está escrito aí nessa última fórmula é que a função cuja derivada é e elevado a u, u', né? O du, ele esconde o u'. Ali dentro do du tem um u'. Então, a gente está procurando a função cuja derivada é e elevado a u, u'. Isso é a derivada de e elevado a u. Por isso, a integral de e elevado a u du vai dar e elevado a u mais c. A gente fez exemplos sobre isso. Está aí de novo o resumo para quem quiser printar. Ok? Bom, agora, isso não chegou, a gente não chegou a ver, que é o gráfico da função exponencial natural. Tá? Como é que vai ser esse gráfico? Olha lá. Nós queremos achar o gráfico de f de x igual a e elevado a x. Vamos ver. Né? Onde x é um número real qualquer. Né? X pode ser qualquer número aí, não há nenhuma restrição para x, no caso da exponencial. Então, primeira coisa é que esse gráfico vai estar acima do eixo x. Por quê? Repara, é um número positivo, 2,7, blá, blá, blá. Então, qualquer potência desse número positivo vai dar um resultado positivo também. Então, o valor da função e elevado a x é algo sempre positivo. Na hora que desenhar no gráfico,
vai ficar acima do eixo x. As coisas positivas, a gente marca, os valores de função positivos, a gente marca acima do eixo x, não é assim? Bom, né? Tá aí, pois e elevado a x é maior que zero para todo x real. Depois, onde é que esse gráfico vai cortar o eixo y? Em que altura do eixo y esse gráfico vai cortá-lo? Hein? Alguém me responde? Quando o gráfico corta o eixo y, o valor de x ali naquele ponto de interseção é zero, né? Então, quando o x for zero, e elevado a x vai ser igual a 1. Então, o gráfico vai cortar o eixo y ali, em 1. Olha lá, acendeu ali o 1. Olha ali, ele piscando ali. No eixo y. É por ali que o gráfico vai passar, né? Ali é um ponto em que x igual a zero. Quando x igual a zero, é elevado a zero. O gráfico de e elevado a x vai estar na altura 1. Né? Bom, agora vamos analisar a derivada. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Isso quer dizer que a derivada dessa função é sempre positiva. O que acontece quando uma função tem derivada sempre positiva? Hã? Quando a derivada é positiva, a função é o quê? É crescente, não era assim? Lá no Matemática 1. Se a função é crescente, a gente vai ter um gráfico que vai subindo, subindo, né? O gráfico está acima do eixo x, corta o eixo y ali no 1 e vai subindo, subindo, subindo. Vamos olhar a segunda derivada. A segunda derivada também é igual a elevado a x. Então, ela também é positiva. Isso significa... O que significa uma segunda derivada positiva? Concavidade para cima? Concavidade para cima. Então, é isso aí. O gráfico é côncavo para cima. Tem a concavidade voltada para cima. Então, eu vou juntar essas informações para desenhar o gráfico. Como é que é uma curva crescente e côncava para cima? Olha ela aí. Vai ter um formato assim como esse. Está vendo? Uma curva que vai crescendo, o gráfico vai subindo, 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 conforme você vai andando para a direita. E tem a concavidade voltada para cima. Ok? Bom, o que acontece quando o x tende a infinito? Qual o valor desse limite? O gráfico já está sugerindo que esse limite deve ser infinito, né? Porque o gráfico sobe direto, né? Eu calculei alguns valores só para a gente ter uma opinião mais abalizada, vamos dizer assim. Olha ali. Por exemplo, e elevado a 10. Veja lá quanto deu. Viu lá? Deu um número bem grande, né? Se eu fizer e elevado a 20, puxa vida, já deu bem maior, né? 485 milhões. Repara que exagero, né? O e elevado a 10 dava bem menos. Mas o e elevado a 20 já dá esse número imenso. Quando eu fizer e elevado a 30, olha só que absurdo que deu. E o que é isso, hein? 1.000, milhão, bilhão, trilhão, 10 quatrilhões. Mais um monte de coisa. Vê como esse gráfico cresce rápido, né? Aquele comentário que eu tinha feito com vocês no outro dia. A exponencial é um modelo de uma coisa que cresce muito rápido. Então, olha lá. Eu posso... Agora fica fácil perceber, né, que à medida que x aumenta, e elevado a x vai gradativamente aumentando cada vez mais, tendendo a infinito. Então, a gente diz que esse limite é infinito. É claro? Agora, e para o outro lado? Se x anda para a esquerda, quando x tende a menos infinito, repara, o gráfico dá a impressão que o e elevado a x vai tender a zero, né? Que o gráfico vai se aproximando cada vez mais do eixo x. A gente pode checar isso.
calculando alguns valores. Olha ali embaixo. Quanto vale E elevado a menos 10? Vai na calculadora, vai dar 0,0000045. Já é bem pequenininho, né? Aí eu calculo E elevado a menos 20. Vou lá na calculadora, olha para isso, 0,00000. Mas eu não parei aí, ainda fiz E elevado a menos 30. Você pode ir na calculadora e ver quanto vai dar. Olha lá, olha para isso, já dá praticamente zero, né? 0,0000000. Então, à medida que o x vai decrescendo para menos infinito, esses valores que a gente calculou aí deixam bem claro que E elevado a x vai tendendo a zero. Tá aí. Esse é um resumo aí do comportamento do gráfico, do comportamento da função exponencial, né? E do gráfico dela, né? Então, resume aí, isso aí, esse quadro aí resume as principais características aí. Ok? Quem quiser tirar um print, está bem resumido aí. Tudo bem? Bom, nós tínhamos feito na aula passada o gráfico do logaritmo. Depois nós entramos na função exponencial. Eu vou comparar agora, para quem lembra, gráfico exponencial é essa curva aí que a gente acabou de fazer. O gráfico do logaritmo que a gente fez na aula passada, logaritmo de base E também, né? Era uma curva assim. Repara, tanto a exponencial quanto o logaritmo natural são crescentes. Só que é uma diferença grande da maneira como eles crescem. A exponencial cresce cada vez mais rápido, essa subida acelerada dela, né? Já o logaritmo é um crescimento lento. Você vê que ele tem a concavidade do gráfico, né, voltada para baixo. Isso dá a ele um crescimento cada vez mais lento, um crescimento travado, né? Então, a exponencial ela é boa para representar situações onde ocorre um crescimento rápido. Enquanto que a função logaritmo natural, né, o ln, ele é bom para representar situações, né, onde o crescimento é lento, onde o crescimento é travado, vai ficando cada vez mais devagar. Agora, observe que todas as duas são sempre crescentes. E, assim como a exponencial tende a infinito, quando x tende a infinito, a função logaritmo também tende a infinito quando x tende a infinito. A diferença é que uma tende rápido, né? A exponencial tende rápido, ela cresce rápido. O logaritmo tende para infinito também, só que ele é devagar, ele é travadão, mas ele também sobe direto, tendendo para infinito. Ok? Então, está aí uma comparação entre as duas funções, que elas vão aparecer em algumas situações que a gente vai estudar a partir de hoje. E é bom ter essa ideia. Tudo bem aí? Olha aí, vale um print também, mais um resumo aí dessa situação. Ok, vou voltar aqui para o quadro e vou carregar mais um slide, que é um slide assim de alguns limites. A gente vai fazer hoje uma integração que vai precisar do cálculo de alguns limites. Então, eu quero revisar aqui com vocês alguns cálculos de limite, através de alguns exemplos. Eu vou carregar aqui, olha lá, alguns slides com exemplos de limites. Olha aí, limite no infinito. Todos os exemplos que vão nos interessar hoje são limites quando x tende a infinito. Então, isso é uma coisa que vocês já devem ter visto em Matemática 1, mas a gente vai revisar aqui só para a gente ir pegando a ideia do negócio. Olha o primeiro exemplo. Imagina a função 1 sobre x. Eu quero saber o que acontece aí quando x tende a infinito. Se o x for aumentando, aumentando, cada vez mais e mais e mais e mais, o que acontece com essa fração? 1 dividido por x. Vai tender a quanto? Alguém arrisca? Zero. Vai tender a zero. Zero, vai tender a zero, de fato, é verdade.
Outro exemplo. Agora, a mesma função, 1 sobre x, agora x tendendo a menos infinito. No primeiro caso, x tendendo a infinito, eu tinha um x assim, 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão. Né? Isso é x tendendo a infinito. Aqui é x tendendo a menos infinito. Então, é menos 1.000, menos 1 milhão, menos 1 bilhão, menos 1 trilhão. Quando você fizer a conta, vai dar um resultado negativo. 1 positivo dividido por um x negativo dá um resultado negativo. Mas esse resultado negativo vai tender a quanto? Quem me responde? A zero também. A zero também, com certeza. Zero. Tá certo. Outro exemplo. Bom, 1 sobre x tende a zero quando x tende a infinito. E se eu tiver 100 sobre x? Será que vai mudar alguma coisa? O que vocês acham? Eu acho que ele também tende a zero, só que demora um pouco mais para chegar. Demora... Isso, vai demorar um pouco mais, mas vai tender também. Porque imagina 100 dividido por 1 milhão, 100 dividido por 1 bilhão, 1 trilhão. Vai tender a zero igual, não importa o 100 ali. Ele vai um pouco mais devagar, mas vai tender a zero também. Não tem jeito. E se fosse 1 sobre x ao quadrado quando x tende ao infinito? E agora? Agora ele tende a zero, só que mais rápido. Mais rápido ainda, né? Porque se x for 100, x ao quadrado já é muito maior. Quando x for 1 milhão, x ao quadrado é muito maior. Então, esse negócio tende a zero rapidinho, né? Bem mais rápido. Exatamente. Perfeito. Olha aqui, e se fosse 300 sobre x à quarta? E agora? O que acontece quando x tende a infinito? Também vai tender a zero. Esse x no denominador vai sempre tender a zero, vai não? Tende a zero também. Esse 300 não vai segurar onda, não. Porque o x está tendendo ao infinito. Imagina, x igual a 1 milhão. 1 milhão elevado à quarta vai dar um número gigantesco. Esse 300 aí ele não vai segurar a coisa, não. Vai tender a zero igual. Não tem jeito. Tá? Mais um. E se fosse raiz de x? 10 sobre raiz de x, quando x tende a infinito. E agora? O que vocês acham? Conforme o x for crescendo, a raiz de x também vai crescer. Por exemplo, quando x for 100, a raiz de x dá 10. Agora, quando x for 1 milhão, a raiz de x já vai dar um número mais grandinho, né? Quando x for 1 bilhão, 1 trilhão, a raiz de x começa a ficar bem grande. Então, vai ser 10 dividido por um número que também vai ficando cada vez maior, maior, maior. Então, não vai ter jeito. Isso aí vai tender para quanto? A zero. Para zero, pessoal. Para zero. Se colocar qualquer potência maior de 1 no x, ele vai tender a zero. Vai tender a zero, exatamente. Com toda a razão. Olha só, e se fosse 1 sobre ln de x? Ainda há pouco a gente colocou aqueles dois gráficos, um do lado do outro, vocês lembram? O exponencial e o logaritmo. E aí eu comentei, todos dois, tanto o exponencial quanto o logaritmo natural, todos dois tendem a infinito quando o x tende a infinito. A diferença é que a exponencial tende rápido e o logaritmo tende devagar, mas todos dois tendem a infinito. Então, 1 sobre ln de x, quando o x vai aumentando, tendendo a infinito, o que vai dar esse limite? O ln de x também está tendendo a infinito, devagar, bem devagar, mas ele vai devagar e sempre, é tipo tartaruga. Esse limite vai ser zero também, porque esse ln de x vai tender a infinito também, ele vai ficar muito grande. Cresce devagar, mas cresce. Tá? Vamos ver.
Bom, esse aí é moleza, né? 1 sobre e elevado a x quando x tende a infinito. Você vai entender a quanto? Quem arrisca? Ninguém responde. Quando x tende a infinito, e elevado a x tem que comportamento? Cresce rapidamente, cresce muito rapidamente. Então, 1 sobre e elevado a x vai tender a zero, não tem jeito. Esse é o que tende a zero mais rápido de todos aí. Repare que está todo mundo tendendo a zero, mas esse é o mais rápido, porque e elevado a x tende para infinito muito rapidamente. Aquele gráfico que sobe rápido. O desenho ainda há pouco apareceu aí. E para terminar essa sequência, mais umzinho aqui. E esse daí, quando x tende a infinito, o que vai acontecer aí? Dá um palpite aí, gente. Zero também? Zero também. Se x está tendendo a infinito, 5 vezes x ao quadrado mais 1 tende a infinito mais rápido ainda, porque vai levar o x ao quadrado, vai multiplicar por 5, ele vai ficar maior ainda, né? Ainda soma mais umzinho para ele ficar um pouquinho maior ainda. Então, vai ser e elevado a um número grandão que cresce rápido, a exponencial, quando seu expoente tende a infinito, a exponencial tende a infinito muito rapidamente. Então, isso aí não tem jeito. Aquele 50 ali não é nada comparado com a exponencial. Isso vai tender a zero. Não tem jeito. Tá? Então, está aí um quadro, né, de exemplos onde todo mundo deu zero. Quem quiser printar para depois fazer como exercício, ou dar uma olhada, né, para relembrar as ideias, está aí. Ok? Vamos em frente. Ó, tem mais 2 limites aqui, que hoje a gente vai lidar bastante com esses limites, hein? Olha só. Agora, esse não é tão óbvio. Limite quando x tende a infinito, eu estou dividindo x por e elevado a x. Tanto o numerador quanto o denominador dessa fração vão crescendo. O denominador cresce mais rápido, porque é elevado a x, é uma coisa que cresce muito rapidamente. Mas o numerador está crescendo. O que será que acontece com essa fração? Hã? Vamos ver. Eu fiz umas contas aqui para a gente ter uma ideia. Olha só, fiz uma tabela. Eu vou dando valores a x e calculando os correspondentes valores de x sobre e elevado a x, para a gente conseguir entender o que está acontecendo ali. Olha lá. Quando x for 10, x sobre e elevado a x, já deu meio pequenininho, né? 0,0000453. Bom, mas vamos fazer o x crescer. Quando o x for 50, olha lá. Vocês compreendem essa notação? 9,643 é menos 21. Vocês sabem o que significa esse é menos 21? Essa notação ela é bastante prática para evitar de você escrever números assim que tem muitas e muitas casas decimais. Esse é elevado a menos 21 aí significa que essa vírgula, para você chegar no número como ele é realmente, essa vírgula que está aí, 9, essa vírgula tem que andar 21 casas para a esquerda. Imagina essa vírgula andando 21 casas para a esquerda. Se ela andar uma casa para a esquerda, vai ficar 0,9643. Se ela andar 2 casas para a esquerda, vai ficar 0,09643. Já está diminuindo. Agora, imagina essa vírgula andando 21 casas para a esquerda. Vai ficar 0,000000000, um monte de zeros até chegar no 9643. Ou seja, isso aí já é quase zero. Entende? Olha agora, vou aumentar mais o x. X igual a 100. Olha o que acontece.
Olha o absurdo que deu. Isso na calculadora. Qualquer um pode pegar a calculadora e fazer a conta. 100 dividido por E elevado a 100, né? Porque a gente está fazendo x sobre E elevado a x. No caso, quando x é 100. É a mesma coisa que dividir 100 por E elevado a 100. O E elevado a 100 é muito, mas muito maior do que o x, do que 100. Olha só, 3,720 é menos 42. Significa que essa vírgula, para chegar no número resultado final da conta, essa vírgula tem que andar 42 casas para a esquerda. Você tem ideia do que vai sair aí? 0,0000000000000. Lá depois de uma montanha de zeros, aparece o 372, blá, blá, blá. Você está vendo? Isso aí é praticamente zero. Viu? Eu posso dizer que esse limite é zero. Não tem. Para x igual a 100, já dá um número que é praticamente zero. Se eu continuar aumentando x, aí não dá nem para escrever. Tá? Aqui eu já tive que usar de artifício para escrever, porque não dá para escrever aqui um número como esse último aí, correspondente a x igual a 100. 0,00000000000. Impossível escrever isso aí, ia gastar, ninguém nem ia conseguir ler, né? Ia ficar um número comprido toda a vida aí. Né? Perceberam? Então tende a zero. Não tem jeito. A exponencial cresce muito rápido, gente. A exponencial cresce rápido demais. Então ela fica imensa logo, rápido, ela fica imensa. E aí x dividido por aquilo vai dar um quebradinho de nada. Vamos mais um último aqui. Aí eu pensei, bom, x dividido por E elevado a x vai tender a zero. Agora, quem sabe, x à quinta, né? X à quinta vai ficar maior, né? Pelo menos em módulo. Aí x está tendendo a menos infinito, o x vai ser negativo. Mas, poxa, quando x for, sei lá, menos 1 milhão, ali em cima vai ficar menos 1 milhão à quinta. Faz favor, menos 1 milhão à quinta, em módulo é um número bem grandão, né? Talvez ele faça frente ao E elevado a x. Vamos examinar? Eu calculei, fui na calculadora e montei mais uma coluna nessa tabela aí. Agora a coluna correspondente a x à quinta sobre E elevado a x. E vamos ver o que acontece. Agora, não é os valores, cuidado, não são 10, 50, 100. Aliás, espera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho que é... Ah, sim, tá, volta aqui. Aquele x tendendo a menos infinito ali em cima está trocado. Perdão, gente. É x tendendo a infinito mesmo, tá? Não é tendendo a menos infinito, não, tá? As contas foram todas feitas com x tendendo a infinito e ali foi um erro ali, né? Passou despercebido. É quando x tende a infinito, tá? Então, pode parecer. X à quinta. Imagina x igual a 1 bilhão. 1 bilhão à quinta vai ficar gigantesco. E elevado a 1 bilhão também é gigantesco. Agora, quem é maior aí? Quem derruba quem aí nessa história? O x à quinta ou E elevado a x? Né? Quem é que vai vencer essa guerra aí? É uma queda de braço. Né? Vamos ver. Olha lá. Quando x é 10, x à quinta sobre E elevado a x, olha lá, deu 4,5 e uns quebradinhos. Olha, esse E elevado a x não é mole não, gente. Vamos ver. X elevado a 50, x igual a 50. O numerador vai ser 50 elevado à quinta. É um número bem grandinho. Sobre E elevado a 50. Na calculadora, resultado... Caraca, olha o resultado que deu. 6,027? Não, tem ali E menos 14.
o resultado final, você vai obter, quando você andar essa vírgula aí, 14 casas para a esquerda. Vai ficar 0,0000, 13 zeros, só depois é que vai aparecer o 6. 0,00000000000006027. Eu contei aqui nos dedos das mãos os 13 zeros. Percebeu? O x à quinta não segura o e elevado a x, não. O e elevado a x dá banho nele. Vamos tentar aqui no 100. Vai ficar 100 elevado à quinta sobre e elevado a 100. E agora? Olha para isso. 3,720. Mas ainda falta andar a vírgula 34 casas para a direita. Uma casa corresponde ao 3, né? Mas eu vou andar 34 casas. Então, a primeira casa, eu ando a vírgula para a esquerda ali do 3. Depois tem que andar mais 33 casas. Serão 33 zeros. Então, vai ficar 0,33 zeros. Depois vem 3, 7, 2, blá, blá, blá. Ou seja, tá na cara que isso está atendendo a zero. Olha, e elevado a x é fogo na roupa, viu? Ele tende muito rápido, então ele derruba esses valores. Se ali, nesse último limite aí, x à quinta sobre e elevado a x, se a gente colocasse x elevado a 100 sobre e elevado a x, minha gente, ia tender a zero do mesmo jeito. Mesmo que fosse x elevado a 100, ia tender a zero muito mais devagar, porque x elevado a 100, quando x tende a infinito, vai ser um número de respeito, né? Agora, o e elevado a x acaba jantando esse x elevado a 100 e faz a fração tender a zero, não tem jeito. Estão claras essas ideias? Alguma pergunta aí? Nós vamos usar esses fatos para fazer contas hoje, tá? Ok? Bom, então eu vou voltar para o quadro. Agora a gente vai trabalhar um pouco ali no quadro. Quem quiser printar, tá aí 2 exemplos radicais, né? De limites com e elevado a x. O e elevado a x realmente é indigesto, viu? Tá? Ele cresce muito rápido. Muito, 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 muito rápido. Ok? Tá bom. Tá aí o quadro, vamos lá. É muito comum, inclusive, nas aplicações, quando você vai representar alguma situação usando o e elevado a x, é muito comum o e elevado a x não aparecer assim puro, não, sabe? Porque isso fica rápido demais, isso fica muito exagerado, isso cresce. É muito comum ver algo assim, e elevado a 0,02x ou 0,01x. Observa que isso suaviza um pouco o comportamento da exponencial. Porque quando o x for 1000, por exemplo, esse expoente não vai ser 1000, ele vai ser bem menor que 1000, né? Ele vai ser 1000 vezes 0,01. Então, isso dá uma suavizada no crescimento do E. Às vezes, nas situações práticas, você precisa dessa suavizada. Às vezes, você tem até coisas assim, ó, quer ver? Por exemplo, uma função g de x igual a 0,3 vezes e elevado a 0,001x. Isso dá uma suavizada. Multiplicar por 0,3 já dá uma diminuída na expressão. O x já fica bem menor, porque ele está multiplicado por 0,001. Isso dá uma suavizada na exponencial, ela vai crescer um pouco mais devagar. Mas continua sendo aquela coisa que, ó, tende a infinito, tá? Continua sendo algo que vai representar alguma situação econômica onde aquela situação está fora de controle, está crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. Tá? Bom, ok.
Vamos tirar isso daqui e vamos para o próximo assunto, que vai usar esses limites, que vai usar esse negócio todo. Nós vamos falar de uma coisa chamada integral imprópria. O que será isso, né? Vamos lá, integral imprópria. É assim, nós estamos acostumados, quando calculamos integral definida, a gente faz um negócio assim, né? Integral de A até B, de f de x, dx. Isso a gente já viu muitas vezes. Agora nós vamos ver um negócio meio diferente. É um negócio meio radical. Em vez de um número até outro número, a integral vai ser assim, ó. Integral de A a infinito. Aí você diz, pô, mas que maluquice. É isso mesmo. Isso tem aplicações, viu? Por exemplo, na estatística. Esse, na verdade, é apenas o primeiro caso da integral imprópria, tá? A gente vai ver 3 casos, todos muito parecidos. Esse é o primeiro caso. Tá? Integral de A a infinito. Como é que eu vou fazer isso? Isso é feito em 2 etapas. É assim. Primeiro, você vai calcular uma integral assim, de A, você tira esse infinito aqui e bota uma letra. Tipo, por exemplo, T. Essa letra vai representar uma variável aí qualquer. T. Aí você faz essa integral. Você calcula isso. Tá? Vai dar um resultado, aqui é uma letra. Então, quando você fizer a integral, essa letra T vai aparecer lá no resultado que vai sair daí. Tá? Aí, depois que você fez isso, vem a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Você vai pegar essa expressão que deu aqui e vai calcular o limite dela quando t tende a infinito. Isso vai ser o cálculo da integral imprópria. 2 etapas. Primeira, segunda. Vamos ver o exemplo. Exemplo. Digamos que eu queira calcular a integral de 1 até infinito de 1 sobre x ao quadrado dx. Olha lá. 2 etapas. Primeira, eu vou calcular a integral de 1 até t. De 1 sobre x ao quadrado. Essa integral é fácil. Ó, a integral de 1 até t de x elevado a menos 2. Não é? A integral de x elevado a n é a mais fácil de todas, né? Isso vai dar x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. De 1 até t. Hã? Olha lá. Então, vou dar uma arrumadinha aqui dentro, que assim é muito ruim de fazer conta desse jeito, né? Olha lá. Joga esse menos 1 para cá, menos, e esse x elevado a menos 1 ficaria menos x elevado a menos 1. Mas x elevado a menos 1, eu vou escrever como 1 sobre x. Fica mais simpático para contas, né? De 1 até t. Tá? T. Olha lá. Então, integral definida de 1 a t. F zona de t menos F zona de 1. Isso aqui em t vai dar menos 1 sobre t. Menos F zona de 1. F zona de 1, vai entrar 1 aqui no lugar do x, vai dar menos 1. Viu lá? Menos 1 sobre t, menos menos 1. Ou seja, menos menos 1 dá mais 1, e esse aqui fica menos 1 sobre t mesmo. Pronto.
Esse é o resultado, gente, da primeira etapa. Primeira, entendeu? Agora falta a segunda etapa. A segunda etapa é o cálculo do limite. Quando você aí passa da integral definida comum para a integral imprópria. Olha lá. Então, vou fazer aqui, porque o espaço aqui embaixo está meio apertado. Não, tudo bem, cabe. Ó, segunda etapa é o limite quando t tende a infinito. Está dando ali? Está na risca, mas deu, né? Olha ali. Do que deu na primeira etapa. O que deu na primeira etapa? Aquilo lá. 1 menos 1 sobre t. Não é? Qual é o limite disso aqui quando t tende a infinito? Olha aqueles limites que a gente andou fazendo ainda há pouco. 1 sobre t, quando t tende a infinito, tende a zero. Então, vai ficar 1 menos 0, 1. Olha lá. Então, essa integral vale 1. Esse é o resultado da integral imprópria. Atenção, que é feito em 2 etapas. É assim que tem que ser feito. Tá? Não vai tentar fazer tudo de uma vez só, não. Você pode chegar num resultado todo maluco, tá? A maneira de fazer é esta. Ok? Ficou claro aí? Se quiser printar, está aí o exemplo feito. Posso fazer outro exemplo? Vou fazer um exemplo bem parecido agora. Esse. Em vez de 1 sobre x ao quadrado, apenas 1 sobre x. 1 minuto para vocês fazerem esse. Pelo menos comecem a fazer. Primeira etapa, depois segunda etapa. Vamos lá, com vocês, pessoal. Esse não vai ser o limite. Ah, não, calma aí. Calma. ln de x, calma aí. Faz o primeiro aqui. Depois essa. Eu vou apagando aqui a anterior, tá, pessoal? Bom, a primeira etapa vai ser integral de 1 até t, agora é 1 sobre x somente, né? Vocês lembram quanto dá essa integral? A gente andou vendo isso aí. Integral de 1 sobre x. Qual a função cuja derivada dá 1 sobre x? ln de x. ln de x, né? Isso dá ln de x. Né? De 1 até t. Esse era aquele caso, né? Diferente, né? A gente tinha x elevado a n, dá x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c, com 1000 dx aqui, né? Mas se o n diferente de menos 1, né? Para n igual a menos 1, você tem x elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre x, isso dá ln do módulo de x mais c, né? Ó, comi o módulo aqui. Módulo. Vai, termina aí o negócio.
Olha lá. ln de t menos ln de 1. De 1 a t, a gente está imaginando que esse t, que vai tender a infinito, ele é positivo, né? Não precisaria nem do módulo. Eu vou deixar o módulo aqui só para a gente marcar bem que tem um módulo, né? Mas, nesse caso, o t deve ser positivo, ele vai tender a infinito depois. Mas vamos deixar aqui. ln do módulo de t menos ln do módulo de 1, que é 1. Quanto é logaritmo de 1? Quem lembra? Logaritmo de 1 é? Zero. Zero, né? É só o ln de t. Então, vai dar só o ln de t. Essa é a primeira etapa. Agora tem que fazer a segunda, que é o limite. Vai lá, pessoal. Quanto é que vai dar isso aí? Segunda Isso, etapa. essa aí vai dar Isso. mais infinito, né? Não? É, exatamente. Quando eu fizer o limite, quando limite, quando t tende a infinito, né? Limite quando t tende a infinito, do resultado que deu na primeira etapa, que é ln de t, e eu tinha comentado com vocês, tanto a exponencial quanto o logaritmo, eles tendem a infinito quando a variável tende para infinito. Então, esse limite é infinito. Tá? Aí você diria, então eu vou escrever aqui infinito? Não, você não vai escrever isso. Você vai fazer o seguinte, você só atribui valor à integral imprópria quando o resultado do limite existe, é um número finito, 2, 3. No anterior tinha dado quanto? Eu nem me lembro. Tinha dado 1, né? 1. Tudo bem. Aí você diz, é igual, sei lá, alguma coisa numérica, 3, 34, 340, o que for. Quando dá algo assim, quando não existe o limite, você vai dizer somente isso aqui. Você não atribui valor à integral e vai escrever isso aqui do lado dela. Você diz que a integral é divergente. É o nome que se dá a ela. É uma integral que não tem nenhum valor numérico associado a ela. Eu não vou dizer que é infinito, porque infinito não é um número. Infinito é apenas um símbolo para descrever que nesse limite, à medida que o t aumenta, o logaritmo aumenta cada vez mais e mais e mais. Não estou dizendo que isso é igual a um número grandão chamado infinito. Isso não existe. Então, isso aqui não é um número, isso aqui é apenas um símbolo. Então, não vou dizer a integral deu infinito. Não, ela não deu nada. Ela é dita, então, não se atribui nenhum valor a ela e se diz que a integral é divergente. No caso anterior, onde tinha um valor numérico bonitinho, com limite, tinha dado 1, a integral era igual a 1, aí você pode dizer que aquela integral do caso anterior é uma integral convergente. Tá? Eu vou escrever isso. Aí eu vou precisar apagar. Posso apagar isso aí? Quem quiser printar, tá aí. Vou tirar, hein? Então é assim. Vai lá.
quando esse limite, né? Existe, né? Limite às vezes não existe, né? Tem esse problema. E é finito, né? Estou realçando aqui bem, é uma coisa, é 2, é 3, é 5, é menos 1. Então, nesse caso, a integral imprópria, né? Ela vai ser dita convergente. Caso contrário, que foi o segundo exemplo, a integral vai ser chamada de divergente. E não se atribui a ela nenhum valor. Integral divergente é isso. Acabou. Integral divergente. Resposta. Integral divergente. Não tem valor associado a ela. E não se associa a ela nenhum valor. Pronto. Essa é a ideia. Ok? Tranquilo aí? Então, no primeiro caso, no primeiro exemplo, tinha uma integral convergente, cujo valor era 1. No segundo exemplo, nós tínhamos apenas uma integral divergente. Ponto final. Ok? Tá claro isso aí? Olha, vamos ver uma interpretação disso? Porque a gente está acostumado a interpretar a integral definida como área, né? Quer dizer, se aqui for uma função positiva, isso representa uma área entre o gráfico e o eixo x lá embaixo. Não é assim? Professor, Diga. mas nessa última não deu infinito? Sim. Ah, então, é porque o meu caiu aí, eu não entendi. Quando esse limite existe e é finito, tá? Porque eu tinha comentado o seguinte, que isso aqui não é um valor numérico, isso é só um símbolo. Quando você diz, o limite é infinito, você não está dando um valor numérico para o infinito, você está apenas dizendo que aquela função, você diz, o limite de f de x é infinito. O que você está dizendo é que essa função é uma função que aumenta cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, não tendendo a nenhum valor. Ela só aumenta, 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 aumenta. E aí você simboliza isso escrevendo igual a infinito. Mas isso aqui não é um número, isso aqui é apenas um símbolo, tá? Não é um valor numérico, ok? Muita gente pensa que é um número. Não é, isso não é valor numérico. Isso é apenas um símbolo que representa um comportamento, uma coisa que está acontecendo ali com a função, uma tendência que está acontecendo com a função. Tá? Não é um valor numérico. Então, você não vai dizer que a integral é infinita. Você diz apenas que a integral é divergente. Tá? Tanto que eu coloquei I é finito, só para realçar bem, né? A integral é dita convergente. Tá ok? Vamos fazer uma interpretação. Beleza. Vamos fazer, então, uma interpretação da integral imprópria? Ela dá para se ter uma interpretação como área também. Como é que vai ser essa área, né? Vamos ver. Olha lá. É assim. Uma interpretação, pronto. Olha lá. Vamos imaginar. Quando eu
faço a primeira etapa, eu estou calculando a integral de A até um certo t aí qualquer. Então, digamos que o gráfico da função fosse assim. Repara. Opa, aqui. Quando eu faço a integral de A até t, assim. Olha lá. Integral de A até t representaria essa área aqui. Hã? Tá certo? Vamos dar um. Tá aí. Agora, o que seria a integral de A até infinito, né? Vamos desenhar aqui embaixo. O que a gente quer dizer com isso? Olha só. Estou aqui, em A, vai subir, bota o valor assim, digamos, a função está aqui. Aqui tinha o T, aqui estava numa altura assim, mais ou menos. O gráfico que a gente tinha era uma coisa mais ou menos assim, né? Agora, olha só, o T estava aqui. Eu tinha a área até ele. Agora, se eu fizer o T tendendo a infinito, o que vai acontecer? O gráfico da curva continua. Digamos que ele vai fazendo algo assim, por exemplo. E continua toda a vida. Não termina. T tendendo a infinito significa que o T aumenta, aumenta, aumenta cada vez mais. Olha só. Então, a área agora é tudo isso. É a área de uma região ilimitada. Uma região que não tem limites aqui. Não termina do lado direito. É uma região ilimitada à direita, no caso, né? Essa seria a integral de A infinito de f de x dx. Vou representar aqui. Ó, aqui, 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 aqui. E aí continua toda a vida. Pô, mas dá para calcular essa área? Às vezes dá, às vezes não dá. Naqueles dois exemplos que a gente fez, num dos exemplos deu para calcular direitinho, deu um valor numérico bonitinho. No segundo, tendeu a infinito, porque a região foi crescendo, 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 e a área foi tendendo a infinito. Né? Mas nem sempre a área tende a infinito. Muitas vezes a área dá um valor numérico finito, né? Por estranho que possa parecer. E isso, por exemplo, lá na estatística, esse valor numérico que você obtém nessa área representa a probabilidade de um evento ocorrer. Percebeu? Essa é a ideia. Aqui, então, essa aqui representa... Ó, vamos escrever aqui. A integral de A infinito de f de x dx, ela representa o quê? A área de uma região ilimitada à direita. Aqui pela esquerda ela tem uma limitação muito clara, a região termina aqui, ou começa aqui, se você quiser. Mas à direita ela é ilimitada de uma região, olha lá, ilimitada. No caso, ilimitada à direita. Esse é que é o lance. Percebeu? Alguma pergunta aí? Vamos ver exemplos? Vamos ver mais exemplos. Olha lá. Vou precisar apagar. Posso apagar aqui? Isso aí também vale um print, quem quiser, porque
resume a interpretação, né? Posso pegar? Ó, vou colocar um desenho aqui. Desenho de uma certa situação. É assim. Vamos tirar essa interpretação daqui de cima, para a gente ganhar um pouquinho mais de espaço. Então, vamos lá. Exemplo. Eu estou na seguinte situação. Eu vou desenhar um gráfico. Eu quero que vocês calculem a área. O gráfico é assim. Uma curva ela sobe. Ou vai descendo, descendo, descendo. Que função é essa? É a função f de x igual a 2x elevado a menos x ao quadrado. Então, o exemplo, o exercício é calcular essa área que está aqui. Ou seja, o que a gente quer, calcule a área da região, né? No caso, ilimitada à direita, né? Que está indicada aí no desenho. Pronto. Para vocês. Vou dar um tempo para vocês fazerem, hein? Todinho de vocês. Uma integral imprópria. Não entendi. Oi? Olha lá. A gente precisa calcular. Começa aqui no zero, né? Então, a integral de zero a infinito de 2x elevado a menos x2 dx. Eu vou levar isso até para cá, tirar o enunciado, para a gente ganhar espaço, né? Ó, posso até colocar aqui dentro. Vou colocar aqui dentro. Vai caber aqui? Apertando cabe. Olha lá. A integral de zero a infinito de 2x elevado a menos x2 dx. Pronto, está aí. Essa é a integral que vocês precisam calcular. Pronto. Vai calcular em duas etapas, né? Primeiro até t, depois o limite. Vamos lá, pessoal.
Então, olha só. Primeiro, até aproveitar o espaço aqui. Primeira coisa é calcular a integral de 0 até t de 2x elevado a menos x2 dx. Né? Como é que vai ser isso? Você pode lembrar da nossa fórmula, né? Nós temos fórmulas para x elevado a n, onde tem aquela diferenciação, né? Se n diferente de menos 1 ou se n igual a menos 1, aqui dá um resultado, aqui dá outro, né? E temos fórmula e elevado a u du. Só tem essas três fórmulas, né? Na verdade, duas, só que essa tem dois casos, né? Então, tem que cair aqui, o único jeito. Aí você já vê a substituição que você vai fazer. Olha só. Para cair na integral de e elevado a u du, isso aqui tem que ser u. Olha só. Você vai fazer u igual a menos x2, para ficar e elevado a u. Du vai ser u'. Pronto. Essa é a chave do negócio. Vai lá. Então, ó, continuando aqui, vai ficar integral 2x e elevado a u dx é du sobre menos 2, né? Sobre menos 2x. Du sobre menos 2x. Olha lá. E agora, olha só. Estou fazendo substituição, vou substituir os limites de integração também. Quando x for 0, u vai ser 0 também. Porque a integral agora é em u. Então, u vai de 0. Agora, quando x valer t, u vai ser igual a menos t ao quadrado. Olha lá. Menos t ao quadrado. Fica assim a coisa. 2 corta com 2, x corta com x. Esse menos 1 multiplicando aqui pode passar para fora da integral. Quanto é que vai dar aqui? Menos 1 aqui fora, menos 1 vezes a integral de 0 a menos T2. O que sobrou lá dentro? É elevado a U du.
Olha lá. Integral de E elevado a U du menos, o que vai dar? Integral de E elevado a U du é E elevado a U mesmo. De 0 a menos T2. Olha aí. Quanto é que dá isso? Olha lá. Isso vai dar menos, aqui fora, E elevado a isso aqui, E elevado a menos T2, menos E elevado a esse outro, E elevado a 0, que é 1. Olha lá. Menos esse, mais 1. Então, eu posso dizer aqui, vai dar 1 menos E elevado a menos T2. Como eu vou calcular um limite ali na frente, é conveniente a gente escrever assim, 1 menos E elevado a menos T2 é 1 sobre E elevado a T2. Assim fica mais fácil para calcular o limite. Essa foi a primeira etapa. Agora... Professor, eu não entendi muito bem como é que chegou nesse menos t ao quadrado ali. Pode explicar mais uma vez, por favor? Aqui, olha só. Eu estou Isso. fazendo uma substituição na integral. Esta substituição. Então, o x, a integral original, era uma integral em x, onde o x variava de 0 até t. Quando eu faço a substituição, a integral agora é uma integral na variável u. Vê que ficou aqui u. Ela era em x, agora ela é em u. Quando x vai de 0 até t, eu tenho que colocar aqui a variação agora do u, porque a variável agora é u. Não vou manter aqui a variação do x. Quem variava de 0 a t era o x. E o u varia de quanto a quanto? É só olhar aqui. Quando o x for 0, u é menos x ao quadrado, u vai ser 0 também. Quando o x for t, u é menos x ao quadrado. Então, u vai ser igual a menos T2. Pronto. O que eu fiz foi... Para u, eu passo também os limites de integração para u, para valores de u. Segunda etapa. Com vocês. Segunda etapa dessa integral imprópria, né? Que dá a área da região. Então, segunda etapa, primeira foi fazer a integral de 0 até t. A segunda etapa, como eu queria a integral de 0 a infinito, é fazer o limite quando t tende a infinito. Do quê? Do resultado que deu aqui. Qual foi o resultado? Eu passei para cá, né? Fizemos uma substituição, saí fazendo contas, blá, blá, blá. Deu isso aqui. Olha lá. Limite 1 menos 1 sobre E elevado a T2.
Quando D tende a infinito, quanto é que vai dar nesse limite aí? Quanto dá isso? Resposta: T tendendo a infinito é elevado até ao quadrado, tende a infinito. Isso aqui vai tender a zero. Então, esse limite vai tender a 1 menos zero. Esse é o valor dessa integral. 1. Ou seja, a área que foi pedida, né? Bom, aí. Viu lá? Professor, professor, Sim. Diga. então, eu tive um raciocínio um pouquinho diferente ali no U, e no final deu a mesma coisa. Eu queria saber se eu poderia, tipo assim, se o raciocínio foi errado. O que você Ao fez? invés de eu transformar o U em menos x ao quadrado, eu transformei o U em x ao quadrado e mantive o E elevado a menos U. Tá, se você fez as contas certo, tudo bem, pode ser assim também. E aí no final ali ficou, ao invés de, tipo assim, quando eu transformei as limitações da integral para o menos t ao quadrado, né, ficou só t ao quadrado. Só Mas t no ao final quadrado. deu tudo igual. Tá certo. E aí chegou aqui em 1. Cheguei. Esse mesmo 1 menos 1 sobre e t ao quadrado. Tá certo. Tá bom, perfeito, certinho. Tudo bem, pode fazer sim. Sem problema. Assim, ficou um pouquinho mais confuso em algum certo momento ali, mas depois que eu vi que ficou igual, Tá eu falei, certo. não, Fica um pouquinho mais difícil fazer assim, um pouquinho, porque dá um jogo que mantém o menos no expoente, né? Então, na hora ali de integrar, às vezes dá um probleminha. Mas, fazendo direitinho, dá o resultado certo. porque no final a integral de e elevado a menos u ficaria ali, tipo, menos e elevado a menos Isso. u. Aí ficou Exatamente. menos 1 sobre EU. Exatamente. Essa integral aqui, ela é menos e elevado a menos u. Né? Aí, fazendo isso, tudo bem, vai dar certinho. Então, o teu raciocínio está perfeito. O teu exercício está certinho, sem problema. Tudo bem. Tá? Posso tirar? Posso apagar? Vou apagar aqui e colocar mais um, hein? Vai ser o último do dia. Vamos lá. Bom, aqui já pode tirar, né? Isso já foi. Aqui também. Sai vocês, todo mundo. Tá. Então, novo exemplo. Vou fazer um outro desenho aqui. Também uma área para a gente calcular. Aqui, digamos, é 1. Sobe um valor aqui. Ficou meio tortinho. Vou melhorar aqui. Não, subir a reta aqui. Espera aí, só um minuto, gente. Pronto, subiu aqui. Aí o gráfico ele é mais ou menos assim, ó. Ele dá uma subidinha, depois cai. Eita. Depois vai caindo. X, Y. Essa função, que tem esse gráfico, é 6x ao quadrado sobre 1 mais x ao cubo. Pronto. Aí. E, novamente, nós queremos calcular a área de uma região ilimitada à direita. A região agora é essa aqui, bem parecida com a do outro gráfico. Vamos lá. E segue, né? A coisa não termina aqui, né? Segue eternamente
para a direita. X. Então, nosso problema é encontrar esta área. Pronto. Com vocês, pessoal. Vamos lá fazer? Como da outra vez, né? A área vai ser essa integral aqui. Começando aqui em 1, né? E indo toda a vida para a direita. Vamos ter que calcular esta integral. Como sempre, na integral imprópria, você vai fazer em 2 etapas. Na primeira delas, você vai calcular a integral de 1 até t. Aquele negócio lá. 6x² sobre 1 mais x². Primeira coisa é fazer isso aí. Então, qual substituição vocês estão fazendo aí para fazer essa integral? U igual a 1 mais x². Isso. U igual a 1 mais x². Né? Porque é aquela história, ou a gente vai levar para U elevado a n, ou para E elevado a U. E elevado a U aqui que não é, né? Tem N1 aí, né? Então, ela vai ter que morrer aqui, no U elevado a n. Né? E aí tem aqueles dois casos, n diferente de 1, menos 1, n igual a menos 1. Mas aí você analisa, né? Mas tem que ser por aqui. U igual a 1 mais x3 dá du igual a U' 3x2 dx. U' dx, né? Então, vai lá, faz aí.
fazendo a substituição, ó, fazer um pedaço aqui. Aqui vai ser U, né? Então, fica 6x² sobre U dx, que é du sobre 3x2, né? du sobre 3x². Vai cortar. Ah, sim, vamos passar os limites de integração. U é 1 mais x². Quando o x estiver valendo 1, U vai ser 1 mais 1, 2. E quando... Aqui, né? Aqui, né? Quando x for 1, U vai ser 2, que é 1 mais x². Agora, quando o x for t, U é 1 mais x². 1 mais t². Fica uma expressão grandinha assim, mas não tenha medo dela não, que ela não vai atrapalhar em nada. Você vai cortar x² com x², 3 com 6. Sobra 2 aqui, que você pode jogar para fora da integral. 2, integral de 2 a 1 mais t² de du sobre U. Ou U elevado a menos 1 du, né? Quanto dá essa integral? Integral de du sobre U vai dar ln do módulo de U, né? De 2 a 1 mais T3. Viu lá? Então, 2 vezes f de 1 mais T3 menos f de 2. ln do módulo de 1 mais t² menos ln do módulo de 2, que é 2 mesmo. Pronto. Esse é o resultado da primeira etapa. Agora conclui a segunda aí, gente. Quanto vai dar aquela área? É a segunda etapa. Vai fazer o limite quando t tende a infinito do resultado da primeira etapa, né? 2, que multiplica ln do módulo de 1 mais T3, menos ln de 2. Quanto vai dar esse limite? Vai dar infinito, não vai, não? Vai dar infinito. Nós tínhamos falado, né? Ó, t tende a infinito. T ao cubo, mais rápido ainda, né? 1 mais t ao cubo, isso aqui vai tender a infinito. Então, tudo isso, ln de algo que tende a infinito,
nós tínhamos falado, ln cresce devagar, mas cresce. Ele vai também tender a infinito. Algo que está tendendo a infinito, menos um quebradinho aqui, não vai deixar de tender a infinito por causa disso. Né? Ele vai continuar crescendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Isso aqui se você botar na calculadora, vai dar 0,69. Professor. Então, isso não impede desse cara ir crescendo cada vez mais. Vezes 2, ele cresce mais ainda. Então, isso é o que a gente escreve como sendo igual a infinito, que é um limite de uma expressão, né? Na verdade, a expressão aumenta cada vez mais. Na verdade, ela aumenta arbitrariamente. Mais, mais, mais. Professor. Oi, diga. Dentro do parênteses dá também para botar um ln mais t ao cubo sobre 2 também, né? Talvez fique mais fácil também para identificar. Pode sim. Perfeito, perfeito. Olha lá. Então, essa integral, a integral, eu não vou dar valor a ela, a integral lá que a gente calculou. Eu vou dizer que essa integral é divergente. Tá? E a área? Eu vou dizer o que da área? Eu posso dizer que essa área é infinita. Ou eu paro aqui integral divergente, não digo nada, mas eu posso acrescentar a área infinita, porque à medida que o t vai vindo para infinito, né? À medida que você vai aumentando essa base aqui da região, né? A integral vai tendendo a infinito. Isso representaria uma área infinita. Pode-se dizer assim, essa área é uma área infinita, não tem um valor numérico. Ela vai aumentando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Mas quando você fala área infinita, é para entender que a área não é um valor que é igual a infinito. Ela é algo que vai crescendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, à medida que você vai andando para cá, à medida que você vai aumentando o comprimento da área. Percebeu? Alguma pergunta aí? Olha só, tem uns minutinhos aqui, 2 detalhes. Primeiro, já está na página a lista 8. É uma lista sobre essas coisas. Vocês podem dar uma olhada lá, fazer o exercício 1 e o exercício 2. Já podem ser feitos esses 2 exercícios. Tá? Deve ter gente aí curiosa, querendo saber da prova. Eu vou dizer o seguinte, gente, tenham paciência, as notas vão sair, mas podem demorar um pouquinho, tá? Porque é muita coisa para eu ver. Tá legal? Mais um pouco, mais uns dias aí elas saem. Não sei quantos, mas saem. Olha lá. Então, vou aproveitar esses últimos 5 minutinhos para a gente fazer uma repassada aqui. Tem uns slides aqui, a gente pode fazer uma repassada nessa integral, nesse conceito aí da integral imprópria. Olha aí. Integral imprópria. Deixa ele carregar. Carregando. Foi. Olha lá. O que nós vimos? Nós estamos vendo o que é o primeiro caso da integral imprópria, né? Eu tinha falado lá no início. É a integral de a infinito de uma f de x. Então, nós falamos que isso é feito em 2 etapas. Primeiro, você faz a integral de a até t. Né? Depois, você calcula o limite quando t tende a infinito. Ok? E aí tinha aquela nomenclatura. Né? Bom, uma observaçãozinha, desde que esse limite exista, né? Porque eu estou dizendo que uma coisa é igual a outra. A integral é igual ao limite. É claro, é igual desde que tenha limite, né? Senão não posso dizer que é igual. Né? Tá. Foi só para criar o texto ficar coerente. Bom, aí vem aquela coisa. Quando o limite existe, a integral imprópria é dita convergente. Agora,
Caso contrário, ela é dita divergente e você não atribui a ela nenhum valor. Né? Integral divergente, ponto final. Tá? Olha lá. Frisando bem, o cálculo é feito em 2 etapas. Primeiro, você calcula a integral de A até T e só depois o limite, quando T tende a infinito. Tudo bem aí? É isso. Tá? Esse é um resumozinho desse primeiro caso que a gente viu hoje. Tá? Alguma pergunta aí, pessoal? Não? Então, a gente encerra aqui. Estamos em cima do laço. Não dá tempo para falar mais nada. Quinta-feira a gente continua com mais o segundo e o terceiro casos. Ok? Até lá, então, pessoal. Boa tarde. Até mais, professor. Boa tarde. Quinta-feira nos vemos de novo. Tchau, pessoal.